Shalom, shalom, povo abençoado de Deus. Como vocês estão? Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos aguardar enquanto o pessoal chega. Shalom, 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 shalom. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou estar fazendo uma live sobre o Sermão do Monte. Ali quando o Senhor Jesus estava ali no monte e ele falou ao povo, né? O Senhor Jesus, uma multidão seguia ele aonde quer que ele estivesse. Uma multidão o seguia, uma multidão o acompanhava, uma multidão sedenta pela tua presença, pelos milagres que o Senhor Jesus fazia. E ele estava sempre rodeado por pessoas ansiosas. Por pessoas que estavam em busca de milagres. E neste dia eu quero falar a vocês sobre ali o Sermão do Monte, né? Trazer uma palavra dos céus diretamente ao seu coração. Em nome de Jesus. Bom, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. A quem estiver assistindo, a quem for assistir ao vivo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro a Ti, Senhor, esta live, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Senhor Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui, amado Espírito Santo. Tu és necessário aqui, Senhor Espírito Santo de Deus, que eu diminua e que Tu cresças em mim, amado Espírito Santo. Toma os meus lábios, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor Espírito Santo de Deus trazendo esta palavra, que esta palavra possa encontrar corações sedentos, como uma semente, e vire árvore frondosa nos corações dos meus irmãos. Espírito Santo de Deus, não deixa eu te atrapalhar. Senhor Espírito Santo, Tu tens total liberdade aqui, Tu és o preletor principal desta live, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo, eu te glorifico, tudo em minha vida para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Bom, nós vamos ler em Mateus 5, que descreve ali o Sermão do Monte. E Mateus 5, a partir do versículo 1, vem nos dizer: certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali se sentou. Seus discípulos se reuniram ao redor dele e ele começou a ensiná-los. E aqui vem descrever as bem-aventuranças. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence.
O Senhor Jesus, ele surgiu ali naquela região quando o contexto histórico ali era muito conturbado. Ele fez o Sermão do Monte em um tempo de grande opressão. As pessoas sofriam grande opressão espiritual, grande opressão social e política. Os judeus, eles eram cativos de Roma, eles eram dominados e governados por Roma ali. E naquele contexto eles esperavam um Messias libertador. A promessa era que viria um Messias libertador político, que ele viria com grande poder, que ele derrubaria ali Roma, o Império Greco-Romano, e que eles seriam libertos daquele cativeiro. Então era isso que os judeus esperavam. E também havia ali os fariseus. Eram judeus que promoviam uma religião baseada na justiça própria. Eu faço e por isso eu tenho direito a ser salvo. Eu oro mais, eu oro nas sinagogas, eu grito diante do povo e eu tenho direito, mediante a aparência, mediante aquilo que eu falo, eu tenho direito à salvação. Shalom, shalom, minhas irmãs sentinelas do avivamento. Shalom, amados do Senhor. Então, esta era a conjuntura social e política. Havia uma separação entre os puros e os impuros. E havia uma separação entre os justos e os injustos, entre os fariseus e os que não professavam, não se comportavam como os fariseus, que detinham o poder ali religioso. E Jesus, quando ele vem, ele inverte tudo isso. Ele muda isso, ele muda essa forma de pensar quando ele diz ali: felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. E os fariseus, eles se achavam melhores, eles achavam que eles que tinham direito ao reino dos céus. Ser pobre de espírito é ser alguém extremamente necessitado, ser um mendigo espiritual, é ter a humildade de se colocar diante de Deus reconhecendo a sua dependência dele. Ser pobre de espírito, o espírito é o centro da vida humana, é o ruach, é o sopro de Deus dentro de você. E ser pobre de espírito é você reconhecer a sua falência espiritual, a sua pequenez diante de Deus. Nesse momento, Jesus vem exaltar aqueles que se esvaziam de si mesmo, em contraste com o orgulho dos fariseus, em contraste com a autossuficiência daquele mundo greco-romano, onde os romanos ali, eles achavam que os deuses deles que eram ali senhores de tudo. E Jesus, diante disso, ele vem exaltar a humildade. Ser pobre de espírito não é você ter uma baixa autoestima, não é você ser miserável financeiramente, não é você se humilhar forçadamente para que as pessoas vejam que você é pobre de espírito. Ela é uma posição de humildade diante de Deus. É você reconhecer a sua humildade, é você reconhecer a sua pequenez e a sua autossuficiência. Isaías, ali no versículo 6 de Isaías, ele reconhece a sua pequenez diante de Deus. Ele vem falar ali no versículo 5, ai de mim, Isaías 6:5, estou perdido, é o meu fim, pois os meus olhos, porque sou um homem de lábios impuro, vivo no meio de um povo impuro, e vi o Senhor, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Vou morrer. Ele reconhece ali a sua pequenez, ele reconhece a sua humildade diante de Deus e declara que ele é miserável. Paulo, em Romanos 7, no versículo 18, Paulo declara
Eu sei que em mim, Romanos 7,18, eu sei que em mim, isso é na minha natureza humana, não há nada de bom. Pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim eu faço. Paulo reconhece a sua pequenez, Paulo reconhece a sua humildade ao declarar que ele é um ser humano, que o bem que ele quer fazer ele não consegue, mas o mal que ele quer fazer, isso ele faz mesmo sem querer. E isso é ter humildade diante de Deus, é você reconhecer que você não é nada sem a presença de Deus, que você não é nada sem Jesus Cristo na sua vida. Davi no Salmo 51, ele declara, no Salmo 51, no versículo 17, ah, Senhor, o sacrifício que o Senhor deseja é um espírito quebrantado. Não rejeitará um coração humilde, contrito e arrependido. Nós precisamos reconhecer a nossa pequenez, a nossa ineficiência, a nossa deficiência diante de Deus. Nós precisamos abrir mão dos nossos achismos, do nosso orgulho, da nossa soberba espiritual, de acharmos que nós oramos melhor do que os irmãos, de acharmos que a oração do irmão tem mais poder que a minha. Isso também é orgulho. Orgulho não é você simplesmente se achar melhor que os outros. Quando você se acha menor, você também está falando sobre orgulho. Não é ter baixa autoestima, não. Apenas aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual estão prontos para receber o reino dos céus. Em Isaías 66, 2b, Deus vem dizer através da boca de Isaías: abençoarei os de coração humilde e oprimido, os que tremem diante da minha palavra, são esses que serão abençoados. Em Lucas, no versículo 6:20, existem inúmeros versículos na Bíblia que falam a respeito da humildade, a respeito de nós reconhecermos a nossa pequenez. Felizes são vocês pobres, pois o reino de Deus lhes pertence. Felizes são vocês que agora estão famintos, pois serão saciados. Nós precisamos ser famintos pela presença de Deus. Nós precisamos ser famintos pela palavra de Deus. Em Apocalipse 3:17, na carta de João à igreja da Filadélfia, Apocalipse 3:17, você diz: sou rico, próspero, não preciso de coisa alguma. Você tem riqueza financeira, você tem prosperidade financeira, e você acha que você é feliz. Você diz: sou rico e pobre, sou rico e próspero, não preciso de coisa nenhuma, não preciso de Deus, não preciso de nada. Mas você é falho, fraco, pecador, infeliz, miserável, pobre. Infeliz, miserável, pobre, cego, está nu. Você diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Sim, você será rico quando você assumir que você é pobre diante de Deus, que você necessita de Deus. E o que o Sermão do Monte do Senhor Jesus vem nos dizer: examine-se você agora, examine-se, use esta palavra na sua vida prática, no seu dia a dia. Você depende da graça de Deus ou você depende de si mesmo? O seu alicerce está no que as suas mãos podem fazer
ou no que Deus pode fazer através de você. A promessa do Senhor Jesus é que somente aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual, a sua dependência de Jesus, a sua dependência do Pai, do Espírito Santo, verão os reinos dos céus. Viva com seu coração quebrantado diante de Deus. Fuja do orgulho espiritual, de achar que a sua oração é maior do que a dos outros, de achar que a oração das pessoas são maiores que a sua. Busque o Espírito Santo de Deus. Eu faço isso diariamente. Deus, que eu diminua diante de você, que me controla toda voz de orgulho, Senhor, que tenta, que teima em dizer que eu sou mais do que os outros. Ore ao Espírito Santo de Deus. Senhor Espírito Santo, eu reconheço a minha total dependência de Ti. Sem Ti eu sou cego, sou pobre, sou nu. Mas com Teu Espírito Santo eu posso ser renovada, eu posso ser revestida pela graça de Deus. Porque é pela graça que nós somos salvos, é mediante a fé e não por obras humanas. A graça foi doada a ti através do sacrifício do Senhor Jesus ali naquela cruz. Peça ao Espírito Santo para que Ele te ensine a viver com um coração humilde, rendido e contrito ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Peça a Deus que você seja digno do reino, não por mérito, não pelas obras das tuas mãos, mas pela misericórdia de Deus, pela misericórdia do Senhor Jesus. Peça isso em nome de Jesus. Ser pobre de espírito é dar o primeiro passo para chegar ao reino dos céus, é o primeiro passo. Quem se esvazia de si mesmo é cheio de Deus, é cheio do Espírito Santo. Quem reconhece a sua miséria, quem reconhece que é pobre e nu diante de Jesus, é alvo da misericórdia divina. Reconheça diariamente que você é totalmente dependente de Deus, do Espírito Santo. Entregue o controle total e absoluto da sua vida ao Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus vá de encontro aos corações quebrantados, humildes e oprimidos neste momento, que reconhecem a sua pequenez diante de Deus, que reconhece que é pobre, nu, pecador e falho. Reconheça. E que o Espírito Santo de Deus possa trazer uma transformação profunda ao seu coração. Reconheça a sua dependência do Espírito Santo. Reconheça que sem o sacrifício do Senhor Jesus ali naquela cruz você não seria nada. Não haveria salvação para ti, para a sua vida, para os seus pecados. Em nome de Jesus, aceite neste dia que o Senhor Jesus te salva. Que Ele é o Senhor e Salvador das suas vidas, em nome de Jesus. Meu irmão, está chegando a hora e de fato já chegou. Que o Espírito Santo de Deus busque aqueles que o adoram em espírito e em verdade, reconhecendo a sua humildade, reconhecendo a sua pequenez diante da graça de Deus, reconhecendo que você não é merecedor de nada, mas é pela graça, pelo amor do Senhor Jesus que nós somos salvos diariamente. E que o Espírito Santo de Deus possa fazer uma obra tremenda no seu lar, na sua família, no seu trabalho, em você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ah, Senhor Espírito Santo de Deus, neste momento eu entro diante da tua presença e peço que o Senhor alcance os corações que anseiam pela tua presença, que rendem-se a ti com humildade, reconhecendo que nós somos miseráveis, pecadores, falhos, que sem a tua misericórdia nós seríamos consumidos diariamente, Senhor Espírito Santo de Deus. Ah, Pai, que os meus irmãos possam se conectar ao Senhor Espírito Santo, ao Senhor Jesus,
e que a tua graça possa alcançá-los, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor Espírito Santo de Deus possa falar fundo ao seu coração neste dia, meu irmão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, fiquem todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia.